Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais uma aula de redação? Então, olha só, hoje nós iremos falar mais um pouquinho sobre um gênero textual muito importante, tá? É um gênero textual que vocês, né, precisam saber, vocês precisam entender, né, a sua estrutura, porque é um tipo de texto que vocês irão precisar muito, tá? Em concurso público, tá? No Enem. Então, a dissertação, ela tem lá toda a sua estrutura, tá bom? E muitos, né, não gostam muito desse tipo de gênero textual porque ele é um pouquinho rígido, tá? E temos que seguir lá toda a sua estrutura, toda a sua regra, tá ok? Então hoje eu irei falar mais um pouquinho aí, né, sobre a dissertação. Vamos lá? A estrutura da dissertação. Primeiramente, o que é dissertação? Dissertação é um tipo de texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista ou pelo questionamento acerca de determinado assunto. Então, a dissertação é o quê? É uma defesa, gente, de uma ideia. É você defender uma ideia, tá? De um ponto de vista ou pelo questionamento acerca de determinado assunto. Então, de acordo com o assunto, vocês irão o quê? Vocês irão defender, né, a ideia, a questão, tá bom? Usando argumentos. Isso, tudo bem? Então a dissertação é isso, tá? Ele é um tipo de texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia. Tudo bem? Então, como nós falamos, né, como que é a estrutura, né, de um texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, nós temos aí, em uma dissertação, tem que ter no mínimo 3 parágrafos, tá ok? Um para a introdução, outro para o desenvolvimento e o outro para a conclusão. Então tem que ter no mínimo 3 parágrafos. E nós precisamos destacar os parágrafos, tá? Porque tem aluno que assim, usa, né? Se coloca um parágrafo tão pequenininho que nem assim, aí na linha de baixo, tá? Ela continua, né, o seu texto e é na mesma direção do parágrafo. Aí fica um parágrafo que é desalinhado, tá bom? Aí fica uma coisa, né, fora aí da sua estrutura, tá bom? Então a introdução tem que ter um parágrafo para a introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e o outro parágrafo para a conclusão. Tudo bem? E na introdução, gente, é a apresentação do problema encontrado na proposta. Então, na introdução, você vai apresentar o problema, tá? E geralmente nós usamos aí de 5 a 6 linhas. E no desenvolvimento, a argumentação sobre o problema e descrição dos agentes envolvidos na questão, né? Família, governo, ONGs e etc. Então, no desenvolvimento, você vai começar o quê? A argumentar sobre o problema. Ali você vai começar a desenvolver, né, o tema ali, vai desenvolver ali o assunto. Tá ok? E no desenvolvimento, geralmente nós usamos aí entre 8 e 9 linhas, tá ok? Porque o desenvolvimento, ele é um número maior de linhas, tá ok? E tem aí, né, a conclusão, que é o parágrafo final. E na conclusão, deve conter a proposta de intervenção em possível problema. Então, ali o que? A conclusão de tudo, né? Como o próprio nome diz, né? Conclusão. Ali você vai concluir, tá? Você vai concluir ali, tá? O assunto. Você vai a proposta de intervenção, em que o aluno sugere possíveis soluções para o problema. Tá ok? Então, lembrando, tá, gente, que
como que é a estrutura, né, de um texto dissertativo, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá ok? E eu também trouxe para vocês aí pequenas dicas antes de começar, tá? Então, assim, tem gente que faz um excelente texto, tá? Desenvolve um excelente texto, mas não segue a sua estrutura. Aí não adianta nada, aí você acaba perdendo o ponto em relação a isso, tá? Então, gente, vamos prestar atenção nas pequenas dicas, né? Antes de começar uma redação. O parágrafo mede aproximadamente 2,5, tá? Centímetros. Isso mesmo. É mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 2 dedos. Então tem gente que vai lá, né? Leva, né, a sério mesmo, vai lá, coloca lá os 2 dedinhos lá para poder, né, medir lá o parágrafo. Está certo. Tá com dúvida? Será que, né, tá bom essa distância? Vai lá, coloca os 2 dedinhos lá. É mais ou menos 2 dedos, tá bom? Os parágrafos. Não pule linha entre os parágrafos, tá? Eu canso de falar isso pra vocês. Não pule linha. Tem aluno que fala: mas professora, eu pulei linha para não ficar embolado. Não vai ficar embolado, tá? Não pode pular linha entre os parágrafos. Comece da linha número 1. Então, você colocou lá, né, o seu título na linha de baixo, né? Você colocou o título, beleza, na linha de baixo você já começa o seu primeiro parágrafo, entendeu? Não pule para o segundo parágrafo, para o desenvolvimento, não precisa pular linha, tá ok? Gírias não pertencem ao texto, tá? Já falei isso com vocês. Cuidado aí com as gírias, tá? Gírias não pertencem ao texto. Letra legível é diferente de letra bonita. Tem gente que confunde aí. Aí, né, quando o professor coloca a observação, né, letra legível. Aí muitos perguntam: professora, mas a minha letra não tá bonita, não? Então, letra legível é diferente de letra bonita, tá? De repente a letra, ela está bonita, mas ela não está legível, tá? Então tem que ser uma letra bonita, tá? E legível. Ou às vezes a sua letra de repente não é uma letra, né, tão bonita, mas é uma letra legível. Dá pra gente entender o que você escreveu. Então, muito cuidado com isso aí, tá? Não é necessário avisar que terminou. Gente, isso aí é muito importante. Tem aluno que quando termina a sua redação, lá embaixo, escreve lá fim, escreve lá assinado, aí coloca o nome. Pra que isso? Não precisa. Não precisa. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. Não é necessário avisar que terminou. Então, esqueçam essa questão aí de colocar fim no final da redação, de assinar o seu nome. Não precisa autografar, tá bom? Não precisa. Não avise que vai concluir. Tipo, né? Concluindo, então, não precisa. Tá bom? Como é que eu vou, né, concluir a minha redação? Você pode usar o quê? Concluímos que, portanto, porém, logo, tá bom? Não deixe a redação para o corretor do seu vestibular. É importante, gente. Tem aluno que quando termina a sua redação, deixa lá um recadinho lá. Não precisa. Não façam isso. Ok? Use o padrão culto da língua portuguesa. Tá? Então, geralmente, nós usamos o quê? O padrão culto. Né? Uma linguagem, o quê? Nós usamos uma linguagem formal, tá? Em um texto dissertativo. Tá? E além dessas pequenas dicas, nós temos também aí, né, das gírias. É muito importante, né? Gírias não pertencem ao texto. Abreviações também não, tá? Nada de abreviar, gente,
tá bom? Não pode abreviar. Vamos, né, alinhar o texto, né? Cuidado com a separação de sílaba no final do texto. Quando você chega lá no finalzinho da folha, um exemplo, característica, não deu para você escrever tudo. Aí você, caracter, aí só coube o T e o E você coloca na linha de baixo. Acontece muito isso, por incrível que pareça. Tem aluno que faz a separação, né, de sílaba incorreto. Tá? Então vamos prestar atenção, tá bom? Então, não vamos deixar muito espaço. De repente, tem aluno que deixa um espaço que caibe ali uma sílaba. Tá bom? Então, vamos ficar atentos em relação a isso. Tá ok, pessoal? Então, letra legível é muito importante. Não usar gírias, não usar abreviações. Tá bom? Vamos destacar bem os parágrafos. Tá? Tudo isso aí é muito importante vocês saberem, tá? E uma outra coisa também, não se inclua em uma dissertação, tá? Não use aí, eu acho, na minha opinião, em um texto dissertativo, nós usamos a terceira pessoa. Nós usamos a terceira pessoa. Tudo bem? Até aí tudo bem? Deu para entender? Então agora eu vou deixar aqui uma proposta para vocês, tá? Vocês irão redigir um texto para mim sobre o tema a doação de órgãos no Brasil. Então eu quero que vocês façam aí entre 20 e 30 linhas. Então vamos colocar em prática, tá? Em questão dos parágrafos, em questão dos números de linha, tá? De cada parágrafo, lembrando aí que na introdução eu uso aí entre 5 e 6 linhas, o desenvolvimento eu uso aí entre 8 e 9 linhas, e na conclusão entre 5 e 6 linhas, tá bom? Vamos destacar aí os parágrafos. Quando eu falo destacar os parágrafos, não é para você destacar, né, mais ou menos com 4, 5, 6 dedos, não. É mais ou menos 2 dedos, tá? São mais ou menos 2 dedos. Tudo bem? Então façam com atenção, tá bom? E boa produção aí para vocês.